Seja muito bem-vindo a este canal, sou o Guilherme Saraiva, você está aqui para mais um devocional juntamente comigo. Se você ainda não é inscrito neste canal, peço que você faça isso imediatamente, porque desta forma a plataforma vai entender que este conteúdo é relevante. Se você puder curtir, comentar também e mandar para um amigo, para um familiar, vai ser bênção de Deus, assim a gente propaga a mensagem do Evangelho, certo? Quero ler com você hoje um texto, Mateus 11, 28 ao 30, que vai dizer o seguinte: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é um texto muito conhecido, mas eu quero olhar contigo em uma outra perspectiva em relação ao que esse texto tem a nos ensinar. Aqui nós temos um convite de Jesus para irmos até Ele. Jesus, ele convida as pessoas ali daquele contexto ir até Ele. Jesus também te convida neste momento, caso você não o conheça, a ir até Jesus. E esse é um ponto muito importante no texto, porque ir até Jesus significa nós olharmos para Ele, significa deixarmos de ter a nossa visão, termos os nossos próprios controles, de termos as nossas questões que nós achamos que conseguimos nos organizar e colocar isso na dependência de Jesus. Não olhar para as expectativas, mas olhar para Cristo. Não olhar para a tempestade, mas olhar para Cristo Jesus, que nos salvou. Então, o primeiro convite que Jesus faz aqui é para olharmos para Ele. Uma palavra que existe no grego, né, que é muito interessante, que é o termo metanoia, que significa você está indo em uma direção, você vira totalmente ao contrário e vai para outra direção. O que Jesus nos chama para fazer é isso. Estamos olhando para as perspectivas humanas, para os sofrimentos deste mundo, estamos olhando muitas das vezes para o nosso bem-estar, para o nosso bem próprio, para as coisas que precisamos conquistar e nos esquecemos de olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele faz um convite: vinde a mim, precisamos ir até Jesus. Não há salvação sem Jesus Cristo. Ir para Jesus, olhar para Jesus, significa nós deixarmos os nossos erros, significa deixarmos os nossos pecados, as nossas vaidades e olharmos para Cristo Jesus. Nós deixamos as coisas deste mundo e vamos até Cristo. Nós deixamos os prazeres deste mundo e vamos até Cristo Jesus. E esse texto é muito poderoso porque Jesus nos oferece descanso, alívio para as nossas vidas. E por que descanso? Quando nós falamos aí no contexto contemporâneo, mais ainda, né? Nós vivemos em uma sociedade que a cada dia que passa nós estamos mais cansados. A cada dia que passa nós estamos mais esgotados da rotina, do trabalho, das coisas que temos que fazer, dos nossos afazeres. Então, é muito fácil se cansar com este mundo. É muito fácil se cansar com as responsabilidades que nós temos. É muito fácil se cansar quando o pecado que nos cerca, ele invade as nossas vidas. É muito fácil ficar cansado enquanto nós estamos buscando forças em outras coisas e não em Cristo Jesus. É muito fácil ficarmos cansados quando o nosso descanso, literalmente falando, o nosso descanso do nosso trabalho, dos estudos, do que você faz, ele é voltado não para a construção de algo, não para a construção de algo saudável, de um hobby saudável, mas ele é considerado para consumo de conteúdo, consumo de filmes, consumo de séries, consumo de internet. Não que seja errado, porque a gente está usando esse mecanismo aqui para alcançar vidas através do Evangelho. Mas os nossos direcionamentos, eles estão, ao invés de trazer descanso, trazendo peso. E Jesus, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem um alívio para a minha e para a sua vida. E é muito interessante isso. E a gente ter produtividade saudável está vinculado a nós irmos até Jesus. Existe um dogma aí na teologia coaching, existe um dogma aí na questão de que você precisa ser produtivo, você precisa acordar mais cedo que todo mundo, você precisa fazer mais que todo mundo, e nem sempre isso é verdade, e nem sempre isso é realidade, e muitas das vezes isso traz cansaço, isso traz desânimo, isso traz frustração, mas em Cristo Jesus nós temos alívio eterno para as nossas vidas. Em Cristo Jesus as nossas vidas são transformadas, não há mais espaço para sofrermos essas consequências do cansaço que o pecado gera em nós.
há espaço sim para, mesmo passando pelo sofrimento, encontrarmos alívio no nosso Salvador. Isso não significa que estaremos isentos das tempestades, dos desafios, dos medos, dos diagnósticos contrários, mas teremos uma certeza que Cristo é o nosso Salvador e Ele nos basta. E mesmo diante do cansaço, diante do medo, diante da saúde fragilizada, Ele nos dá descanso. E isso é maravilhoso. E a questão do jugo, né? O jugo suave, isso significa nós vivermos alinhado com Jesus. Isso significa estarmos ao lado dele e não acelerado com as coisas que nos é imputada. Não acelerado com as coisas que o mundo quer que nós tenhamos como base, sabe? Então, nós vemos as redes sociais, que é um tema que eu tô falando constantemente. Ali existe uma comparação gigantesca com aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, com a roupa que eu uso, com a roupa que eu não uso, com o tipo de comportamento que eu devo ter. E isso é muito danoso para nossa vida, para o nosso processo de crescimento, de maturidade espiritual. Isso é muito danoso. Então, nós não podemos nos comparar com as outras pessoas. Deus, ele tem um plano para cada um de nós e esse plano é exclusivo. Claro, isso não significa que você não deva buscar as coisas que você quer alcançar, que você não precise trabalhar, que você não precise estudar, que você não precise correr atrás, que você não precise suar. Isso é óbvio, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando em colocarmos as nossas expectativas neste mundo e colocarmos as nossas expectativas em Cristo Jesus. Esse é o ponto. E ele vai falar também, né? Tomai sobre vós o meu jugo. O que significa isso no contexto bíblico, né? O jugo, ele era uma ferramenta utilizada ali para você unificar os animais para que eles possam produzir mais juntos, né? Que eles possam caminhar mais juntos e fazer ali o determinado aspecto que era necessário. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está dizendo especificamente? Ele está dizendo o seguinte, ao invés de você andar sozinho, tome sobre você o meu jugo, ou seja, coloque sobre você o meu jugo. Você vai estar ao meu lado, você vai caminhar comigo. E Jesus não nos chama para caminhar com Ele da forma que estamos. Ele chama para nós caminharmos com Ele de uma mente renovada, transformada. E não é nós que convidamos Jesus. Jesus, vem aqui andar sobre o meu sonho. Jesus, vem aqui andar sobre os meus aspectos. Jesus, vem aqui andar sobre as coisas que eu quero. Não. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Nós somos direcionados por Ele, completamente por Ele. E o convite de Jesus para você é esse. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Precisamos aprender com Cristo. Sou manso e humilde de coração. Jesus é algo perfeito que nos alcançou e nos salvou. E através disso, nós encontraremos descanso para as nossas almas, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Se esse conteúdo te abençoou de alguma forma, eu peço encarecidamente que você encaminhe para alguém, que você curta, que você comente, para que esse conteúdo seja relevante e alcance mais pessoas. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.